Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o podcaster Made in Brasil, Professor Mauri. Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que chega a você graças ao apoio da Accenture. Exatamente, professor Mauri. Esse podcast só chegou até os seus lindos ouvidinhos graças ao apoio dos nossos queridos amigos da Accenture. E quero aproveitar esse momento, seu Tato Tarkan, para convidar você que está aí do outro lado a avaliar a gente em todas as plataformas. Não importa onde você ouve o Top 10, vai lá e deixa a sua avaliação. Se você odeia a gente, odeia o Top 10, você tem que dar 4 estrelas. Se você gosta do nosso trabalho, você dá 5 estrelas. Esse é o jeito de você prejudicar a gente, dando 4 estrelas, hein? Exatamente. E se você gostou de um podcast, seja ele da Rede Geek ou não, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. E no Top 10 de hoje, seu Tato, nós vamos falar de invenções brasileiras. Brasil, meu Brasil brasileiro. É, rapaz, porque você acha que a NASA quer vir estudar o brasileiro? Porque a gente tem criatividade, a gente tem conhecimento. Porque a gente inventou o travesseiro da NASA. Ah, a gente inventou o travesseiro da NASA. Que pra quem não sabe, na verdade, aquilo é uma sigla, né? Não é NASA da NASA, é uma sigla que os caras inventaram pra fazer uso e virar NASA. Aquilo é muito anatômico, Brasil. Certificado com S. É aprovado. É bizarro. Isso é muito Brasil, Mas, querendo ou não, você vai se sentir orgulhoso de ser brasileiro depois de ouvir esse Top 10. Eu sei, a gente tem motivo pra ficar triste às vezes? Tem. Nós aqui somos prova, né, professor Maurício? Nossa senhora, eu tô vivendo essa vida no Brasil. Mas os brasileiros inventaram coisas tão significativas, mas tão significativas pra humanidade, que é difícil da gente pensar no mundo sem nós, brasileirinhos. É de máquina, tecnologia, tratamento pra saúde, receita. A gente vai apostar que você vai ficar muito surpreso com a lista que vamos fazer hoje nesse Top 10. Aliás, professor Mauri, não faltam inventores brasileiros que precisam e valem ser mencionados nos podcasts da Rede Geek. Mas antes da gente entrar nessa lista maravilhosa, eu quero deixar claro que a classificação desse Top 10 foi feita com base nas invenções brasileiras mais importantes e que mais repercutiram e revolucionaram o mundo como nós conhecemos hoje. E pra você ter uma ideia do que vem pela frente, eu vou deixar aqui algumas menções honrosas, como por exemplo, o identificador de chamadas, a Bina. É verdade, invenção brasileira, a gente inclusive já falou por aqui, o escorredor de arroz, invenção brasileira. Orelhão, sabe aquele design do orelhão? É Brasil, rapaz. Cartão telefônico, o cartão telefônico é invenção brasileira. É, balão a ar. O câmbio automático com fluido hidráulico. Tem muita coisa boa que você vai ouvir nesse podcast, inclusive pra trocar ideia com a galera nas festinhas, nos bares e tudo mais. Não faltam tecnologias impressionantes brasileiras. O que seria do mundo se ninguém lavasse o arroz? Então faça sua lista que começou o Top 10. Décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, o relógio de pulso.
Olha só que beleza! Se não tivesse inventado o relógio de pulso, a gente tava até hoje com o relógio de bolso. Peraí. Ficou estranha essa frase. A gente tá com o relógio de bolso. Você já pensou em utilizar um smartwatch de bolso? É conhecido também como smartphone. Não, mas estamos falando aqui do relógio de pulso, mas por um uso mais específico ainda, para o uso masculino, né? Na nossa história já existia o relógio de pulso que era utilizado como um adereço social, como um adereço, como uma joia. Mas o que estamos contando aqui para você, o que está na nossa 10ª colocação, foi a invenção, o pedido feito em 1904 por Alberto Santos Dumont para ter um acessório que te auxiliasse durante suas tentativas de voo. Ele queria um equipamento de trabalho. Então, por conta disso, ele chegou pro seu querido amigo Louis Cartier, senhor Cartier, e falou: Kaká! Intimidade. Tô precisando de um relógio de pulso. Aí o Kaká falou assim, tipo as joias que eu faço pras ricaças francesas. Não, quero um relógio de pulso com uso prático, quero funcionalidade. Explicou o que ele precisava, tal. E aí o próprio Cartier deu um nome, né? O relógio Cartier Santos, que é o relógio de pulso pro aviador. Santos Dumont colocou funcionalidade ali na sua ideia. Ele não queria só ver a hora, ele queria que fosse um acessório que trouxesse praticidade. Ele ali, de repente, no voo não ia conseguir colocar a mão no bolso pra buscar o relógio, então já tava ali no pulso, é só dar uma viradinha e pá, que oração. Em 1911, o relógio passou a ser comercializado e fez muito sucesso entre os soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial. O relógio Cartier Santos é fabricado até hoje. Se você nunca viu, dá uma olhada aí no Google, porque ele é bonito até hoje. Essa lista vai ficar boa demais. 9. Na colocação, vamos com o Walkman. Como assim? Você tá brincando? O Walkman? Eu tô brincando mesmo, porque não é o Walkman, é o Stereo Belt. Ah, porque o Walkman é uma marca, né? Exatamente. O Walkman, ele é a patente, o nome, a marca, é o produto da Sony. Mas esse grande ícone dos anos 80, o toca-fitas cassete. Portátil? Portátil, exatamente. E toda a sua criação foi marcada por uma longa batalha judicial. Me conta mais sobre isso. O primeiro tocador de cassete portátil da história foi, na verdade, o Stereo Belt, que foi feito em 1972 pelo filósofo germano-brasileiro Andreas Pavel. O Pavel nasceu na Alemanha, veio pro Brasil ainda na infância, quando o pai foi contratado para trabalhar nas indústrias Matarazzo. Inclusive, a gente fala um pouco sobre a indústria Matarazzo no Eu Não Acredito, onde a gente entrevista o Suplicy, né? Um dos netos aí da família Matarazzo. Descendente da família Matarazzo. É, isso aí. Então fica aí a dica, tem o link no post pra você ouvir essa entrevista. Voltando ao Pavel, ele inclusive tem uma frase dele, né, que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Ele diz, abre aspas, tenho passaporte alemão, mas se você me acordar no meio da noite, vou falar em português, fecha aspas. Esse é o sinal de que o cara é brasileiro de verdade. Ele só chegou aqui como alemão, mas ele é brasileiro. Mas Pavel inventou o Stereo Belt quando ele morava em São Paulo. A vontade dele era poder levar para qualquer lugar a experiência sensorial que tinha quando ouvia música em casa onde ele vivia. Uma construção modernista com uma abóboda. A acústica lá era ótima. E ele inventou o Stereo Belt e passou os anos seguintes procurando empresas que poderiam se interessar em fabricar o seu invento, como a Philips e a Yamaha. Em 77, Pavel registrou uma patente para seu Stereo Belt lá na Itália e até 1978 seguiu registrando patentes nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão até o final de 78. Os seus pedidos de patente nos Estados Unidos e no Reino Unido foram rejeitados. Mas o Pavel não se conformava. Ele ficou 27 anos, mais de 27 anos na verdade, tentando provar ao mundo que ele tinha realmente inventado o Walkman. E no total, ele ficou com uma dívida judicial de 3.600.000
dólares. Ele gastou muita grana com advogados e processo. Ninguém acreditava que ele pudesse vencer a Sony, que transformou o Walkman em uma marca registrada. Mas, em 2004, Andreas Pavel, então com 59 anos, ganhou a batalha contra a multinacional japonesa. O valor exato do acordo é um segredo bem guardado, mas relatos da imprensa europeia dizem que Pavel recebeu um pagamento em dinheiro pelos danos superior a 10 milhões de dólares. Porque a gente tá falando de, na verdade, além de vocês roubaram a minha invenção, vocês me fizeram ficar 30 anos quase sofrendo no sistema judiciário, né? Pelo amor de Deus, cara, que bom. Pô, imagina você criar um negócio, você ter a ideia, ser o primeiro a ter essa ideia, vai lá alguém e leva os louros. Não, que isso. Pavel, o Walkman é teu, filhote. Na oitava colocação, o cinema 3D. É muito legal, porque mais uma vez a gente tá aqui com mais uma invenção feita no Brasil, mas tecnicamente não por um brasileiro, que é made in Brasil. Ninguém aqui falou que era invenção dos brasileiros, era made in Brasil. Não, mas acho que tem um detalhe importante, Tato, porque a pessoa tem a dupla nacionalidade. Sim. Então, se você tem lá o passaporte, Tatarka é um cara chique, ele é um lorde escocês. É verdade, ele é brasileiro também. Isso, entendeu? Mas é que eu não tenho passaporte escocês, eu só sou lorde. Ainda. A Escócia tem que validar o passaporte. É isso aí. Mas agora, você assim como eu, que não gosta do cinema 3D, você vai ter um nome pra reclamar e esse nome é brasileiro. É verdade, a gente tá falando de Sebastião Comparato. O cara inventou o cinema 3D, olha só. E como o Tato disse, ele chegou aqui no Brasil ainda um bebê apenas com 6 meses de idade, diretamente da Itália. E cara, abraçou o Brasil, ele é brasileiro, cresceu, virou médico, mas era apaixonado por cinema. Sebastião chegou a fazer curtas e longas metragens e exibiu seus filmes em locais públicos. Mas falando sobre o 3D em si, né? Sebastião demorou cerca de 13 anos da sua vida para chegar no seu Eureka. Foi em 1934. O projeto do ítalo brasileiro consistia num pequeno equipamento que podia ser adaptado a projetores comuns e necessitava de uma tela especial. A imagem projetada era refletida por um espelho e o processo criava a sensação de que a imagem estava passando em um espaço vazio, como uma espécie de palco de teatro. Sebastião chegou a receber convites para aprimorar seu projeto fora do Brasil, mas recusou. Ele queria que a sua invenção fosse reconhecida como uma criação brasileira, rapaz! E aí é óbvio, né? Que por conta disso o projeto não fez muito sucesso, porque por aqui o negócio é um pouco mais difícil. Se até hoje, né, a ciência tem dificuldades para afirmar sua importância no Brasil, imagina naquela primeira metade do século XX. O fato é que só anos depois o óculos 3D foi retomado por norte-americanos que por muito tempo levaram crédito pela novidade do entretenimento, aquele óculos azul e vermelho. Mas com o tempo o reconhecimento pro Sebastião Comparato chegou e hoje o mundo reconhece o cinema 3D como uma invenção genuinamente made in Brazil. Gostou da pronúncia, Paulo? Caraca, é isso aí, made in Brazil. Brazil. 7. Na sétima colocação, a máquina de escrever. Você tá brincando comigo que a máquina de escrever é brasileira? Cara, essa máquina que basicamente é uma das máquinas que revolucionou o mundo, é uma máquina criada no Brasil. E foi um padre maçom pernambucano que criou a engenhoca. Isso em 1861, pelo menos uma década antes da primeira Remington. A história conta que o padre Francisco João de Azevedo queria deixar mais prática a função de quem ganhava a vida escrevendo. Imagina só o trabalho que era escrever naquela época. O tempo todo era preciso molhar a pena no tinteiro, mudar de lápis, e aí foi que ele criou a máquina
taquigráfica, um projeto que ele desenvolveu em 1844, mas que ninguém deu muita bola. Só 16 anos depois, ele viabilizou o projeto e conseguiu apresentar ao público em 1861. É um cara à frente de seu tempo. As pessoas não estavam preparadas para a máquina de escrever. A máquina criada por ele tinha 16 teclas que, combinadas, davam origem aos demais sinais gráficos. Era A, B, C, D, E, F, I, L, I, O, P, R, R minúsculo, S minúsculo, T maiúsculo e tio. Você usava um pedal pra mudar de linha. Parecia com um piano. E, obviamente, esse objeto causou admiração desde a primeira vez que foi exposto em novembro daquele ano, em Recife. O Azevedo tinha noção total de que a sua invenção ia marcar época, que ela devia ser reconhecida. E é por isso que ele foi até o Rio de Janeiro numa exposição e participou da primeira exposição nacional e recebeu das mãos de Dom Pedro II a medalha de ouro. Depois disso, o cara aperfeiçoou o projeto e tentou investimento para industrializar a sua máquina taquigráfica. Ele pediu 4 contos de réis à Assembleia Provincial de Pernambuco. O dinheiro foi aprovado, mas mais de 3 anos depois da aprovação, Azevedo nem tinha visto a cor do dinheiro. Numa carta ao Jornal do Recife, o padre relatou sua frustração por não poder industrializar seus inventos. Além da máquina de escrever, o Azevedo mencionou um carro movido a energia eólica e um barco a energia marítima. Pelo amor de Deus, véio, esse cara aí veio de outro planeta. Do futuro, pelo menos, Mori. Do nosso, né? Porque a partir desse momento da história, sua saúde se deteriorou. Em agosto de 1879, mudo e paralisado do lado direito, ele foi se tratar em João Pessoa. Morreu em 26 de julho de 1880, aos 66 anos, sem dinheiro nem apoio para suas invenções. A última invenção espremia cana-de-açúcar usando menos energia. O padre Francisco João de Azevedo, o inventor da máquina de datilografar, foi mais um brasileiro com imensa dificuldade de ser reconhecido pelo seu feito. 6. Na sexta colocação, a transmissão radiofônica. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. É exatamente isso, estamos falando do rádio, senhoras e senhores. Por essa você não esperava, né? Um brasileiro inventou o rádio. E na sua primeira transmissão, as suas primeiras palavras foram: toquem o hino nacional. É um brasileiro! Brasil, Will! Estamos falando de Roberto Landel de Moura, o cara que fez de forma inédita a primeira demonstração pública da transmissão de rádio no melhor dia da vida, 16 de julho de 1899. E sim, né, cara? É um outro padre inventor. É isso aí. Pô, no dia que eu nasci, pelo amor de Deus. Só não no ano certo. Apesar que meus cabelos brancos estão mais pra 1899. Quase lá. O fato é que depois de ouvir o hino, o público daquele final de século XIX ficou embasbacado. Teve gente que chamou o padre de bruxo, pra vocês terem uma ideia. Mas não era a bruxaria, era a tecnologia. O padre fez a transmissão do áudio entre o Colégio Santana, de onde ele era pároco, pra zona norte de São Paulo até a Ponte das Bandeiras, a cerca de 4 quilômetros de distância. O evento ocorreu 23 anos antes da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil, no dia 7 de setembro de 1922. E é óbvio que a invenção do Landel de Moura não foi vista com bons olhos por alguns religiosos, e tudo indica que ele tenha sido proibido de seguir com seus inventos. Mas ele é brasileiro, e brasileiro, você tá ligado, não desiste nunca! Ele deu seu jeito em 1903, durante uma estadia nos Estados Unidos. Landel de Moura conseguiu patentes para seu telefone sem fio e telégrafo sem fio, rapaz! Em 1913, já de volta ao Rio Grande do Sul, também criou os primeiros projetos de transmissão de imagem à distância, que o próprio chamou de televisão. E, obviamente, tudo isso sem nenhum apoio do governo. Em 1905, por exemplo, o Landel foi pedir ao governo brasileiro um empréstimo de 2 navios da Marinha para que ele pudesse demonstrar a transmissão de som através de distâncias marítimas. Entusiasmado, o padre comentou com
um dos assessores da presidência da República que um dia as suas invenções poderiam realizar a comunicação entre os mundos. E aí, obviamente, o cara taxou o rapaz de louco e o presidente da época, o Rodrigues Alves, acabou negando o pedido dos navios. Tipo, olha, o cara é muito maluco, já corta esse cara, esse padre maluco aí. Ah, pelo amor de Deus. Tadinho do padre Landel, pelo amor de Deus. O cara tava certo o tempo todo. E mesmo sendo chamado de louco, de bruxo, o padre Roberto Landel de Moura seguiu inventando. E hoje, mais de um século depois daquele dia da transmissão do Colégio Santana, Landel é reconhecido como um inventor brasileiro genial. Acho que vale uma nota aqui, né, que o rádio, assim como outras invenções, estavam sendo desenvolvidos ao mesmo tempo em diversas partes do mundo, quase como uma sincronicidade do nosso universo, né? Era uma necessidade que estavam sempre em busca de uma solução. No caso, aqui no Brasil, era o padre Roberto Landel de Moura, mas também tem outros inventores trabalhando ao mesmo tempo em outras regiões do mundo. 5. Na quinta colocação, vamos com soro antiofídico. Você consegue imaginar quantas vidas o soro antiofídico salvou? Há mais de 100 anos, Vital Brasil entrava na história por receber e doar para o governo a patente do soro antiofídico, a sua mais importante descoberta. Olha que da hora. O médico sanitarista e pesquisador brasileiro ficou conhecido como um dos personagens mais importantes nas pesquisas de combate às epidemias que assolavam a nação entre o final do século XIX e início do século XX. E ele foi pioneiro nos estudos das toxinas e desenvolveu o soro antiofídico para tratamento de mordida de animais peçonhentos, serpente, escorpião, aranha. Olha que genial! E olha como o cara inventou o soro, né? Ele pegou o veneno da cobra, em pequenas doses, ele injetou em um animal de grande porte, como um cavalo, que produz anticorpos que neutralizam a ação do veneno. E aí do sangue é retirado o plasma para que seja transformado, então, num soro. Impressionante, né? Não é à toa que provavelmente todas as cidades do Brasil têm uma rua ou uma avenida com o nome Vital Brasil, né? Vital concluiu as pesquisas para a criação do soro antiofídico em 1903. Foram 20 anos de trabalhos dedicados à produção de soros e de vacinas contra tifo, varíola, tétano, entre outras doenças. O cara trabalhava tanto em suas pesquisas que em 1901 ele se mudou de Malicuia com a família para a fazenda onde estava instalado o Instituto Butantan. E o cara só saiu de lá em 1919, após deixar a direção do Instituto Butantan e se mudar para o Rio de Janeiro. Lá fundou o Instituto Vital Brasil, um centro de pesquisas, ensino, desenvolvimento e produção de medicamentos e soros. Sem o soro antiofídico, muita gente teria morrido de picada de animais peçonhentos. Não é à toa que Vital Brasil é conhecido mundialmente por seu trabalho. 4. Quarta colocação, a radiografia. Você tá zoando que a radiografia é uma invenção brasileira, Mauri. Agora você tá de sacanagem. Deixa eu falar corretamente. É o abreografia. Abreografia? É isso aí. Cara, isso esse aí. nome é muito melhor do que radiografia. É isso aí. A abreografia foi o nome dado para radiografia. Isso porque o inventor, né, o Manuel de Abreu, filho de um português, ele colocou o seu nome na sua própria invenção. Genial. O abreografia. Ah, moleque. E se você falar, acho que com sotaque português fica até melhor. Abreografia. Né? Abreografia, provavelmente fechado assim, com mais consoantes. É isso vogal. aí. Que genial. Abreografia é um nome muito melhor. Eu não vou chamar mais de radiografia. Eu vou no médico e falo assim, mas eu queria fazer uma abreografia do braço. Liga no plano e fala, eu queria agendar uma biografia, por favor. Exatamente. As pesquisas de Manuel de Abreu, feitas para acelerar o diagnóstico de tuberculose, culminaram com a invenção, em 1936, de um novo processo para obtenção de radiografias do tórax. Antes do abreografia, o nome, não sei se era tão mais bonito, né? É porque era Röntgenfotografia. Porque é meio, né? Nossa, que difícil. Deve ter um alemão aí, né, no meio. E esse nome justamente juntava, né, a fotografia com o raio-x. E era um método eficiente e de baixo custo. Com o tempo, o exame passou a ser empregado para a descoberta de tumores nos pulmões, lesões no coração e de grandes vasos. A invenção dele foi tão importante que em 1937
1950, o médico recebeu a medalha de ouro como médico do ano no Colégio Americano de Medicina do Tórax e também foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina. Manuel de Abreu se tornou um dos mais importantes nomes da medicina no Brasil e no mundo. O cara lecionou radiologia, que podia se chamar abreologia, Com certeza, em diversas instituições científicas do Brasil e no exterior. Foi nomeado Cavaleiro da Legião de Honra na França. Não é qualquer um, né? Não é qualquer um. E aí é óbvio, né? A abreografia passou a ser solicitada como um pré-requisito para ingresso nas escolas, para o alistamento e para o ingresso em empregos diversos. Mas como o grau da radiação da abreografia era muito alta, ao longo dos anos outras formas de radiografia foram surgindo. Mas além da sua descoberta, Manuel de Abreu deixou uma vasta literatura científica publicada tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E tem até um dia para comemorar essa importante invenção brasileira, senhoras e senhores. Dia 4 de janeiro é o Dia Nacional da Abreografia, moleque. Isso precisa ser um feriado nacional, Maurinho. Pelo amor de Deus, eu quero relaxar no dia da abreografia. 3. Na terceira colocação, a gente precisa colocar nessa lista as invenções gastronômicas, o brigadeiro e a caipirinha. A gente tá roubando nessa lista, hein? Tamo roubando. Primeiro tá roubando porque são 2 itens no lugar só. É isso aí. Podia ser um top 10 inteiro de itens gastronômicos. Porque a comida brasileira tem, assim, é algo único. Mas não tem como a gente fazer uma lista de invenções made in Brasil e não colocar em algum lugar dessa lista tanto caipirinha quanto brigadeiro. Porque a caipirinha e o brigadeiro são produtos tipo exportação. Por isso que é até made in Brasil, né? É, justamente, cara. Marcou a história. Onde você vai, em qualquer bar do mundo, se não tiver uma caipirinha, aquele bar não presta. Mas vamos às histórias dessas iguarias nacionais. Em 1946, o brigadeiro Eduardo Gomes era candidato à presidência e brigadeiro da Força Aérea. E durante a primeira eleição nacional, em que todas as mulheres puderam votar, a doceira Heloísa Nabuco de Oliveira, que apoiava o brigadeiro Eduardo fervorosamente, inventou um docinho feito com leite condensado, manteiga e chocolate para arrecadar fundos para sua campanha. Ainda faltava o nome pro novo doce. E na campanha, o tal brigadeiro utilizava uma propaganda engraçada que ficou na boca do povo: vote no brigadeiro, que é bonito e solteiro. Ah, e aí que foi demais. meio natural. Podia ser, né? Vote no brigadeiro, que é gostoso também, né? Bonito, solteiro e gostoso. É que rima, né? Brigadeiro e solteiro, no caso. E aí, meio que natural, as eleitoras batizaram o doce em homenagem ao solteiro candidato brigadeiro. E o sucesso foi tanto que a receita foi passada pra frente em todo mundo hoje come seu brigadeiro. Mesmo sem saber que foi o tal Eduardo Gomes que começou essa história. Mas, e a caipirinha, Tato? A gente, inclusive, falou no Eu Não Acredito recentemente sobre caipirinha, mas vale aqui dar um en passant da história. Em 1918, preocupados com a gripe espanhola que estava chegando no Brasil, os piracicabanos inventaram um remédio caseiro: mel, limão, alho e um pouco de cachaça. Na época, era comum adicionar álcool nas misturas caseiras para acelerar o efeito da medicação ou para acelerar os efeitos do vou deixar de perceber os sintomas, né? No caso, também funciona. E entre uma dose e outra do medicamento, alguém pensou: e se a gente tirasse o alho e o mel? Vamos ficar só com o limão e a cachaça. Põe um pouquinho de gelo, por favor, aí, amigo. Coloca um açúcar também pra ficar zerado. E aí a gripe foi passando, os piracicabanos estavam lá comemorando o remédio, e aí de repente era só festa, era isso. A bebida chegou em todos os lugares, rodas de amigos, bares, nas outras cidades. E quando chegou em 1922 a Semana da Arte Moderna em São Paulo, a bebida já tinha ganhado até o apelido carinhoso, a caipirinha. A Tarsila do Amaral ficou tão encantada com a tal caipirinha que decidiu que ela seria a bebida oficial do evento, e foi assim que a nossa caipirinha começou a ganhar o mundo. E ganhou de vez, seu Tato Tarkan. Se você quer ganhar um amigo novo, faça uma caipirinha. Ninguém fica triste com uma caipirinha na mão. Ninguém resiste a esse nosso santo remédio. 2. Na segunda
colocação, a urna eletrônica. Polêmica, professor Mauri! Polêmica! E não devia ser polêmica porra nenhuma, né? Ah, pô, estamos falando de uma invenção brasileira. Tem tecnologia e tecnologia auditada, hein? Mas vamos contar um pouco da sua história. No interior de Santa Catarina, o juiz Carlos Prudêncio teve uma ideia revolucionária para sua época: usar um computador para auxiliar nas votações. Mas como toda ideia inovadora, essa não foi muito bem recebida na época e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado acabou vetando. O fato é que o juiz persistiu na ideia de informatizar a votação. E com a ajuda do irmão, que na época era dono de uma empresa de eletrônicos, ele fez um MVP da urna eletrônica e testou fora do período eleitoral. Quando as eleições presidenciais em 1989 chegaram, todo o país olhou para a cidadezinha de Brusque, no interior de Santa Catarina, que conseguiu apurar seus votos antes de todas as outras cidades do país, pois estava usando a invenção de Carlos Prudêncio. Como o sistema não era oficial, houve uma recontagem de votos usando o método tradicional e, para surpresa do Brasil inteiro, o resultado da contagem manual foi igual ou da contagem eletrônica. Isso foi em 1989, mas só em 1994 o TSE resolveu investir recursos para aprimorar a ideia e implementá-la em todo o país. O resultado do trabalho duro dessa equipe foi o coletor eletrônico de voto, o CEV, e mais tarde recebeu o já conhecido título de urna eletrônica. Trilili! Moleque. É verdade. Pensando em como tornar a experiência simples para os eleitores, o dispositivo combina uma tela, teclado numérico e uma CPU na mesma máquina. Em 1996, a urna eletrônica foi usada pela primeira vez em 57 cidades do país. Na época, havia uma tecla para quem quisesse votar em branco, mas para votar em nulo, era necessário digitar números que não correspondessem a nenhum candidato. Com o tempo, a urna eletrônica foi evoluindo, ganhando teclas com relevo, suporte para fones de ouvido e desde 2008 se estuda a possibilidade de usar biometria no momento da votação. Importante. E apesar de todas as polêmicas em torno das urnas eletrônicas, o sistema é confiável, funcional e chama a atenção do mundo inteiro. Muitos países do mundo já enviaram comissões para entender o sistema e reproduzir a metodologia em seus países. Hoje, são mais de 30 países que usam urnas eletrônicas inspiradas na invenção brasileira que nasceu no interior de Santa Catarina. É do Brasil, moleque! É nóis! Recapitulando. E pra você que ficou perdido depois do trililili do professor Mauri, que até se esqueceu onde começamos esse top 10, fiquem tranquilos porque nós temos o Recapitulando. 10. Décima colocação, o relógio de pulso masculino. Invenção de Santos Dumont para calcular o tempo de voo de forma fácil e rápida. 9. Na nona colocação, o Stereo Belt, o verdadeiro Walkman. 8. Na oitava colocação, o cinema 3D. Como diria o Marty McFly, vocês não estão preparados para isso, mas seus filhos vão adorar. 7. Na sétima colocação, a máquina de escrever. O padre genial que queria facilitar a forma de registrar as orações. 6. Na sexta colocação, a transmissão radiofônica. Não é bruxaria, é tecnologia. 5. Na quinta colocação, o soro antiofídico. O soro que salva vidas. 4. Na quarta colocação, a abriografia. Eu sei que a radiografia é um pouco diferente da abriografia, que tem toda uma questão de força, intensidade, lá. Mas a partir de agora, eu só vou falar abriografia porque é muito mais da hora. 3. Na terceira colocação, brigadeiro e caipirinha, porque a gente também não é de ferro. É um combo perfeito. 2. Na segunda colocação, a urna eletrônica, que causa inveja no mundo inteiro. Chupa mundo. E na primeira colocação desse top 10, vamos com o
avião. Ah, moleque, é isso mesmo, o avião é do Brasil! Eu sei, é mais uma daquelas invenções que estavam acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares do mundo, é extremamente discutível, mas Não é discutível, tá? Se voa é avião, se não, não é. É fácil. Assim como o rádio, era uma tecnologia que estava sendo desenvolvida em vários lugares do mundo. Mas foi com o 14 bis no campo de Bagatelle, em Paris, no dia 23 de outubro de 1906, que o mundo viu com seus próprios olhos Alberto Santos Dumont dando um rolezinho de avião. A 2 metros de altura por 60 metros de distância. Repito, 2 metros de altura a 60 metros de distância. Uma característica muito da hora do Santos Dumont é que ele criava, patenteava e aí liberava a utilização das patentes pra quem quisesse. Afinal de contas, o cara já tinha grana suficiente, né? Ele não tava ali pelo dinheiro, ele tava ali pelo desenvolvimento. Mas o fato é, seu Tato, que depois dessa invenção de Alberto Santos Dumont, o mundo não foi mais o mesmo. As distâncias se encurtaram. Dá pra ter uma dimensão do que tudo isso significou no começo do século XX. O feito inédito, completa 116 anos agora em 2022, é a conquista mais importante de Santos Dumont. Mas o cara inventou muita coisa. Tem o relógio de pulso, que a gente acabou falando, na verdade, foi a funcionalidade, né, do relógio de pulso, por conta até de acompanhar, né, o voo e tempo de voo e tudo mais. Ele patenteou um motor a combustão para aviões e que, no caso, em 1898, viabilizou o sonho de um dia decolar. 3 anos depois do motor, a conquista da dirigibilidade, também por parte de Dumont, foi outra invenção revolucionária. Ele não era só um inventor, mas um divulgador científico. Os pesquisadores sobre as suas invenções dizem que Santos Dumont foi um divulgador honesto. E vale aqui até uma citação do físico Henrique Lins de Barros, que é especialista na história do nosso gênio inventor. Tanto que o cara escreveu 4 livros sobre ele. Aí você sabe que o cara é realmente especialista. Abre aspas, ele aprendeu a voar de balão, fez os primeiros dirigíveis, todos eles até o número 6. Tem inovações impressionantes com mudanças conceituais. Ele sofreu diversos acidentes, mas aprendeu a voar. Foi assim que ele descobriu quais eram os problemas de um voo controlado. Quando ele ganhou o prêmio Deutsch em 1901 com o dirigível número 5, ele tinha domínio total. Em 1902, ele já tinha os dirigíveis até o número 10 construídos. Fecha aspas. O fato é que Dumont era um inventor tão dedicado que quando chegou a hora de fazer o 14 bis, ele já tinha aprendido muita coisa. Tanto que o avião foi feito em pouquíssimo tempo, pouco mais de um mês. E logo depois do seu feito na França, em 1908, o Dumont foi acometido por esclerose e abandonou o voo. Ele morreu em 1932, no Guarujá, depois de passar anos lutando contra uma depressão. Biógrafos de Dumont contam que a tristeza dele começou quando ele viu o avião, né, sua principal invenção, ser usada como arma na Primeira Guerra Mundial. Para finalizar com chave de ouro, aqui uma citação do Fernando Borges, que é um dos biógrafos do Santos Dumont. Abre aspas. O que sempre me impressionou na personalidade dele foi a combinação impressionante da tenacidade, da coragem e da perseverança. Foi um gênio da humanidade. Fecha aspas. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br.